Lá então, Kátia, comenta com a gente, por que é ruim a gente ficar adiando esse tratamento, normalizando? O que acontece? Até vi ali a enquete que as pessoas responderam que entendem, né, o porquê da proteção. Mas não é bem assim, nem todo mundo entende. Muitas vezes a gente acha que é uma questão de incômodo, né? Que esses parasitas causam incômodo e nada mais. Mas, na verdade, eles podem transmitir doenças. Então, verminoses, o doutor pode falar até melhor, né? Doenças, as conhecidas doenças do carrapato, como a heliquiose, a babesiose, que são doenças que causam danos para os nossos bichinhos, danos graves, podem inclusive ser fatais muitas vezes. E o que eu acho importante, doenças que muitas vezes passam até para a família, né, doutor? Exatamente. Então não é só uma questão de incômodo, é uma questão de saúde mesmo. Por isso que a proteção é importante. É importante. Quer falar alguma coisa, doutor, sobre isso? Tem doenças que a gente tem que prevenir, na verdade, né? Não deixar o cachorro ficar com um monte de carrapato para depois pensar em tratar, né? Sim. Essa doença de carrapato, né, que as pessoas ouvem falar, né, é um perigo muito grande para o cachorro, né? Porque às vezes ele tem um agravamento tão grande que ele vai a óbito. Então tem que tratar. Vamos explicar o que é a doença do carrapato. Sim. O carrapato, quando ele se fixa, ele transmite algumas coisas, né? Através da saliva, né? Ele injeta normalmente protozoário, né? E ele vai parasitar o sangue. Então, um dos sintomas que o cachorro tem é anemia. Muitas vezes o cachorro tem uma anemia tão grande que a pessoa percebe que o cachorro está branco ali, né? Nossa. Só que às vezes é tarde para tratar, então... Pode chegar a esse ponto. Sim, muitas vezes não dá tempo de tratar, então tem que tomar cuidado, né? A gente vê esses cachorrinhos que a gente está vendo agora em casa, a gente pensa assim, esses que estão dentro de casa, não saem, eles não têm esse risco, de repente, de ser infectado aí por pulga e carrapato. Isso é real ou não? Não. O cachorro, ele mesmo dentro de casa, ele quando não sai, muitas vezes o carrapato ele vai para dentro de casa, né? Muitas vezes o passarinho traz, ou ele sobe, desce o muro dentro de casa. Pulga, às vezes ele pega dentro de casa mesmo, porque passa gato que fica ao redor do muro, fica jogando ovinho, né? Então é uma coisa muito fácil de transmitir, né, Kátia? Eu sempre comento, né? Uma vez eu voltei da faculdade e sem querer eu estava trazendo junto comigo, eu percebi pelo incômodo, eu estava trazendo junto comigo carrapato. Então, eu brinco que a gente costuma ser um veículo também. Então, mesmo que o pet não saia de casa, é muito comum em casa de gato, né, doutor? O tutor de gato entende, ele não sai, ele não precisa de proteção. Mesmo que o animalzinho não saia, nós mesmos podemos levar para dentro de casa e sem querer em roupa, calçado, esses parasitas. Então, mesmo que ele não tenha acesso à rua, é importante a proteção, sem sombra de dúvidas. A gente está falando de cachorros e gatos, mas existem outros animais que também têm pulgas e carrapatos e que podem sofrer, enfim, consequências, assim como, né, a doença do carrapato mesmo? Tem. As pulgas são meio que específicas, né? Mas o coelho, por exemplo, a gente recebe muitos coelhos na clínica que eles têm pulga, né? Nossa. Do cachorro e do gato que eles pegam também, né? Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque nem todo produto que o pessoal usa para gato e cachorro pode ser usado no coelho. É uma coisa que a gente tem que alertar, né? Os produtos, então, específicos para gatos são para os gatos. Não pode fazer essa substituição, não. É perigoso. É bem perigoso. Muitas vezes a pessoa usa aqueles de pulga para cachorro, usa no gato, acaba matando o gato. Isso acontece, porque o gato é diferente, né? Então, o produto é específico para ele, né? Olha que interessante, a Lilian está comentando aqui, doutor, que o cachorrinho dela está coçando muito. Ela até fala, já comprei sabonetes, aerosol para coceira e não adiantou nada. Do outro dia ela comenta que dá certinho a comidinha, cuida muito bem dele, mas não sabe o que fazer, né, Shih Tzu? Vamos pensar, doutor, então, se é um caso de pulga e carrapato e não está sendo manipulado corretamente, o remedinho que ela comprou, pode piorar isso ou não, se a pessoa não usa direito? Quando a gente fala em Shih Tzu, a gente já pensa em problema de pele, né? Então, muitas vezes não é pulga. Então, às vezes a pulga não é o culpado nessa situação. Então, tem que fazer o diagnóstico, né? Se não tiver presença de pulga, de carrapato, não vai melhorar com o tratamento, né? Então, tem que procurar um veterinário para fazer o exame de pele e tratar o problema específico dele, né? Nem sempre é pulga.
principalmente em casos de Shih Tzu, né? Ô, Kátia, por exemplo, existe alguma época do ano em que os tutores devem prestar mais atenção ou ter mais cuidado com relação a pulgas e carrapatos? Então, o que acontece? A gente sabe que períodos que são mais quentes, mais úmidos, eles vão favorecer a proliferação, a multiplicação desses parasitas. Mas isso não significa que eu não possa ter também a presença dele em épocas que sejam mais frias. Então, claro, tem um aumento, pode ocorrer um aumento nesses períodos, mas a prevenção, ela é o ano inteiro e para o resto da vida, não tem como. Ótimo, a gente está com uma sugestão para você em casa. O Dr. Marcos sempre está trazendo produtos para a gente conhecer até o mercado pet e fazer uma escolha certeira na hora de repente, cuidar do nosso bichinho, né? Vou pedir para a câmera comentar aqui, vou mostrar aqui para vocês, esse Bravecto. Tá vendo aqui, gente? Aí que eu estou percebendo aqui, Kátia, até queria que você comentasse um pouquinho. Tem para cada peso o certo, né? Aquele que você vai usar de maneira correta para o cachorrinho. Isso. Na verdade, a gente tem ao todo no mercado 16 apresentações. Olha que legal. Isso. Quando a gente pensa no caso dos cães, a gente tem a versão comprimido. Que é o comprimido, isso, esse aqui, né? Tem também desse lado que é de acordo com o peso. Ele é como se fosse um petisco mesmo. Ele tem sabor. A grande maioria dos cães, eles gostam, eles aceitam como um petisco. E a gente também tem para os cães a versão que é a versão, vou pegar aqui, Pode pegar. que é a versão transdermal. Então é aquela que a gente aplica na pele. Ambos os produtos, eles têm duração de 12 semanas, depois a gente pode comentar um pouquinho a importância dessa duração, e eles vão ter ação contra pulgas e carrapatos. Então, o transdermal é uma questão muitas vezes do tutor que prefere utilizar um produto que é modo pele, ou muitas vezes quando um cãozinho não aceita tão bem comprimidos, por mais que tenha sabor. E a gente tem também para gatos. Para gatos nós temos uma versão transdermal, porque aí gatinhos não aceitam tão bem comprimidos, que vai ter ação por 12 semanas contra pulgas, e a gente tem também uma novidade que é o Bravecto Plus Gatos com ação contra pulgas por 12 semanas, e ele ainda faz o tratamento das principais verminoses dos gatos e da sarninha de ouvido, que é um problema bem frequente nos gatinhos, né, doutor? Muito comum. E é prático, né, para os tutores, porque você trata não só pulga e carrapato, mas outras verminoses, né? Exato. E menos, né? A gente fala realmente que são menos administrações ao longo do ano. Acaba facilitando muito a nossa vida, que tende a ser uma vida mais agitada, né? Mais corrida. Perfeito. A gente já tira dúvidas, então, um pouquinho mais sobre o Bravecto. Hoje a gente está recebendo o Dr. Marcos Massal, da Polipet, a Kátia Soares também, falando sobre os cuidados com os nossos bichinhos de estimação, que é tão importante, né? Quero saber se é verdade, que é mais comum ter pulga e carrapato nesse ambiente, num ambiente, de repente, externo, do próprio animal. Onde que fica mais? No ambiente ou no animal? Isso é uma boa pergunta. As pessoas acham as pulgas no animal, mas a pulga, ela bota muito ovo, né? A gente sempre fala aqui, né? Bota uns 50 ovos por dia, cada fêmea. Isso cai tudo no chão. Então, a gente calcula que para cada pulga, tem quantos? 100 pulgas no ambiente, né? Na forma de ovo, larva. A gente brinca, a gente costuma falar, para cada uma pulga tem mais 20 no ambiente, mas a conta é bem essa mesmo. Uma pulguinha, muita. 50 ovos. E carrapato é pior, né, doutor? Carrapato, eu até mandei uma foto pro Lucas, não sei se eu vou conseguir pegar já, doutor. Que o carrapato, quando a pessoa acha uma casquinha ali no muro, essa fêmea, ela botou os ovos e morreu. Né? Só que ela deixou ali 3.000 ovos. Então imagina a quantidade de carrapato que vai ter. Uma fêmea. Uma fêmea, gente. Imagina só um cachorro, um gato ali com pulga e carrapato. Como não pode ficar aquele ambiente, né? Exatamente. Cria-se então uma infestação de pulga, de carrapato. Existe algum remédio, solução para realmente eliminar pulga e carrapato do ambiente, que eu acho que é o principal problema, então, né? Para que o animal fique bem. O Bravecto, ele já tem essa função, né, Kátia? Falar um pouquinho. É super importante a gente entender exatamente isso que o doutor comentou. Quando a gente enxerga a pulga, enfim, o carrapato no nosso cão, no nosso gato, a gente não tem noção da dimensão do problema. Não mesmo. O problema maior fica ali concentrado no ambiente. Eu acho que vale também a gente ressaltar que isso não está correlacionado com sujeira, de forma nenhuma. Porque muitas vezes a pessoa varre a casa, passa aspirador, passa o pano, mas são formas muito pequenininhas e formas que ficam escondidas no carpete, no sofá, no piso de madeira. Então, realmente é muito difícil acabar com a infestação. A gente precisa sempre pensar que existem esses dois pontos, o pet e o ambiente, e a proporção
proposta do Bravecto é justamente que a gente consiga resolver com uma única dose esse problema. De qual forma? O Bravecto ele é um produto que age muito rapidamente, então ele vai matar essa pulga e esse carrapato rapidamente, sem que esse parasita consiga fazer a postura dos ovos. E como ele tem uma duração prolongada, ele é um produto de ação por 12 semanas, ele consegue também limpar o ambiente, porque todas essas formas que estão lá no ambiente, que vão nascer e vão encontrar aí com os nossos pets, vão encontrar o nosso pet protegido e vão morrer sem dar continuidade a esse ciclo. Então é justamente dessa forma que com uma única dose a gente resolve o problema por 12 semanas. Olha só, Kátia, estou com uma perguntinha aqui. Espelha para mim, por favor, enquanto o Leone vai para a câmera fazer aqui apoio do Bravecto. Olha só, diz que tem Yorkshire, a querida aqui, toma certinho antipulgas e carrapato, mas tem morador do prédio reclamando que estão aparecendo na sacada do apartamento. O que posso usar para evitar que entre no meu apartamento também? Diz que o prédio foi dedetizado. Esse produto já seria essa proteção até mesmo para esse lugar ali ou não? Na verdade, mantendo o pet protegido, né, justamente caso ele encontre, não só no prédio, mas enfim, no passeio, caso ele encontre com esses parasitas morrerão, né, sem que a gente comece aí uma infestação. Então eu tenho que realmente, não sei se o doutor tem alguma outra dica, mas que o mais importante é que ela não deixe de manter o pet dela protegido, a Yorkzinha dela protegida, porque o desafio ele existe. Tanto no prédio quanto em outros locais, né, doutor? Então, porque se o cachorro está com um produto que está fazendo efeito, ele vai controlar essa infestação, né? Aquele problema do prédio, né? O carrapato, se tem um cachorro com carrapato no apartamento de baixo, ele pode subir pela parede, né? E vai no apartamento de cima, de baixo, né? Ele vai espalhando. Então, se o cachorro tiver o produto funcionando, ele não vai pegar o carrapato, vai controlar a infestação, porque o Bravecto, no caso, ele controla o ciclo, né? Ele quebra ali e não tem essa infestação, né? Kátia, vamos explicar então como o Bravector age no organismo do animal? É interessante a gente mostrar, né, e falar um pouquinho sobre isso. O que vai acontecer, né? Qual que é a ideia? Uma vez que a gente faça a administração do produto, tanto para o cachorrinho quanto para o gatinho, a ideia é que ele tenha essa duração das 12 semanas. O doutor, ele comentou de ciclo, talvez não seja uma palavra assim tão familiar para quem está em casa. O ciclo é desde o ovinho, que o doutor comentou anteriormente, até a forma adulta. O que vai acontecer? Como ele tem essa duração de 12 semanas, ele consegue pegar todo o ciclo desses parasitas. Porque legal. o que acontece, Águida? Uma pulga, a partir do momento que ela bota os 50 ovinhos, demora mais ou menos umas 6 semanas para esses ovinhos darem origem a novas pulgas, para que eu tenha 50 pulgas. Se o animal ele não está protegido com produto de longa duração, quando essas pulgas nascerem, elas vão encontrar o animalzinho sem que ele esteja protegido e o ciclo recomeça. Para o carrapato, esse período ele pode ser mais longo ainda. Então, desses 3.000 ovinhos que o doutor comentou, até uma forma adulta, pode ser mais ou menos 60, 90 dias. E aí, se o seu animalzinho também não tiver uma proteção estendida, quando essas formas surgirem e subirem no seu animal, ele não vai estar protegido. E aí, a gente começa com a reinfestação. Então, o grande diferencial é realmente essa duração, porque ela consegue cobrir todo esse período de ovinho à forma adulta, para que realmente a gente consiga tratar e resolver esse problema da infestação que é tão grave, como a gente comentou lá no início, né? Perfeito. Estou mandando fotinho aqui, já já a gente mostra, tá bom, amiga? Isso. Bom, vamos lá então. Dr. Marcos Massal mandou para mim uma fotinho aqui, que eu confesso que estou com um pouco de nojinho de ver a fotinho. A gente põe um pouquinho na tela e tira, que o pessoal vai ficar... Que é isso, doutor? Esses são os ovinhos que eu falei, né? A fêmea, quando ela põe os ovos, ela morre, ela seca, né? Então, muitas vezes a pessoa acha só a casquinha e não acha os ovos. Então, os ovos eclodem e viram larvinha, né? Que fica no ambiente. Então, é muito ovo, né? Essa foto você tirou da onde? Esse daí é uma criação que eu faço. Pra quê que você A gente queria? cola o carrapato no esparadrapo, né? E ele fica lá. Como ele não pode andar, ele bota os ovos ali mesmo. E aí ele É tira verdade a foto. isso? É verdade. É verdade. É verdade esse Ele não tava bilhete? brincando. Não, é verdade. É que ele falou no intervalo, você achou que ele estivesse Falou, brincando? achei. Eu nem quis falar nada pra você se surpreender. Você acredita, amiga? Não tô acreditando. É essa foto de esparadrapo embaixo. Esse é o Põe rapidinho. carrapato de estimação do Dr. Marcos Colocando Massal. ovinho. Colocando ovos. Olha quanto ovinho que a gente falou, amiga, mesmo. Mas é Olha bem isso. curioso, Ah, né? deixa eu pôr aqui. Olha aqui.
Gente. Horrível mesmo. Péssimo. Ó, agora a gente vai citar algumas curiosidades com o nosso assunto do dia, né? Falando sobre os cuidados com os animais de estimação, como você eliminar pulgas e carrapatos. E aí vocês podem comentar, tá bom? Essas curiosidades que a gente acabou pesquisando. Por exemplo, pulgas são parasitas que se alimentam do sangue hospedeiro. Existem uma listagem de 2.000 espécies, mas apenas 4 delas são comuns nas áreas urbanas. Pulgas do cão, a do gato, rato e a do próprio homem. É isso mesmo? Existem muitas espécies? Quer comentar? Eu, particularmente, estou mais habituada com 2, doutor. Normalmente a gente fala bastante da Ctenopcephalides felis, é um nome feio, né? Parece até um palavrão, mas a gente fala bastante dessa espécie de pulga, que apesar de a gente falar felis, ela acomete aí os felinos e acomete também os cães, né? Normalmente é essa espécie que a gente costuma ver nos pets. Não sei uma curiosidade, assim, que a pulga, se a gente olha bem de pertinho, ela tem uns pentezinhos aqui na cabeça, né? O que muda do cão e do gato é o tamanho de um dos espinhozinhos. E a pulga do porco não tem, né? Porque ele serve como um limpador de pelos, assim, né? Como o porco não tem pelo, ele não tem esses espinhos. É muito legal. Gente, que adaptado. Que louco, né, gente? Outra curiosidade que a gente pode falar para vocês é que o ciclo completo de uma vida de uma pulga é de 3 a 4 semanas. E as pulgas, elas vivem no animal por mais de 3 meses. É por isso que a gente precisa ter esse cuidado mesmo, ser contínuo. Também, né? Porque além dele ter esse tempo de vida, ele bota muito ovo, né? Então o ciclo é muito, muito rápido, né? Uma curiosidade também, que aproveitando, né? Que as pessoas às vezes não vê a pulga, mas vê o cocô da pulga, né? O cocô da pulga é um pozinho preto que as pessoas veem no pelo, principalmente se é um pelo claro, né? Dá para ver bem. Então, às vezes a pessoa sabe que tem pulga pela presença desse cocôzinho, que é um pozinho preto. Nossa. Tava inclusive lendo algumas curiosidades falando que a pulga pode pular não sei quantas vezes o tamanho Você falou, dela. Acho que era 200 Quanto era? ou 20? 200 vezes. Acho que era 200 vezes. Você ficou dando risada. Você ficar imaginando a pulguinha. Rafa, vem aqui pra gente, por favor, Rafinha. Aí ficar imaginando a pulguinha pulando ali mesmo, né? Bom, agora a gente vai de mito ou verdade. O Dr. Marcos Marçal já sabe como funciona. A Kátia é assim, a gente coloca uma frase e você diz se é mito ou verdade, explica um pouquinho por quê. Aí vocês vão se revezando aí, tá bom? Legal. Vamos então para o primeiro? Mito ou verdade na tela, por favor. Os tratamentos para pulga e carrapato é o mesmo? E aí, doutor, mito ou verdade? No caso do Bravecto é o mesmo, né? A gente tem produtos que funcionam tanto para pulga quanto para carrapato. Mas tem produtos que são só para pulga, por exemplo, né? Sim, é. Por isso que é importante sempre entender um pouquinho como é que o produto funciona, para que ele é indicado, porque muitas vezes ele é específico para um ou para outro parasita. O bom é quando é para os dois, né, gente? Que facilita a vida da gente também, né? Vamos lá, então. Mito ou verdade, doutor? Esse é o que a gente acabou de fazer. Põe próximo para mim. Obrigado, Rafinha. O carrapato pode trazer doenças ao bicho, doutor. Mito ou verdade? Verdade. Né? O carrapato, ele transmite várias doenças, né? São 4 principais e muitas delas tem um risco muito grande de vida para o bichinho. Ele pode ser levado à morte por causa da doença do carrapato. Então, é verdade. É importante prevenir mesmo. Terceiro mito ou verdade, pessoal, vamos dar uma olhada? Durante todo o ano, precisamos aplicar o remédio contra pulgas e carrapatos. Kátia. Com certeza, sem sombra de dúvida, durante o ano inteiro, sim. Com Bravecto, como a gente comentou, são 4 administrações ao ano. Facilita bastante a nossa vida. Vamos lá, doutor Marcos. O último mito ou verdade do programa de hoje. Mito ou verdade? É necessário higienizar bastante o local onde o bicho que estava com pulga e carrapato vive? Sim, é verdade. Ajuda, né? Tem que ter um produto de longa duração, porque facilita muito o controle, né? E é importante também fazer o controle do ambiente. O carrapato ele fica nas paredes, a pulga fica no ambiente, né? Então, aspirar o lugar, de repente pulverizar, né, o ambiente ajuda bastante. Doutor, muito obrigada por hoje. Você também, Kátia, seja sempre bem-vinda, viu? Com outras informações também. Muito obrigada, gente. Meu nome em nome da MSD Saúde Animal. Obrigada, que bacana. Doutor, obrigado pela companhia.